Olá, meu nome é Luana Paiola e eu fui orientada pela professora doutora Maricélia Nunes dos Santos. A nossa pesquisa se pautou na análise da narrativa metaficcional The Memoirs of Christopher Columbus, de 1987, do autor Stephen Marlowe, sob um viés pós-colonialista e pós-moderno. Inicialmente, a gente deve compreender que a presente pesquisa estudou a metaficção estadunidense pós-moderna, as memórias de Cristóvão Colombo, a fim de realizar o estudo da constituição das instâncias narrativas e verificar as influências pós-modernistas e pós-colonialistas na construção do sujeito na obra. Para a gente começar, precisamos compreender o que é uma metaficção historiográfica. Então, a Linda Hutton vai explicar que a metaficção historiográfica é uma narração que expõe o seu próprio processo de escritura, então apresentando interlocuções em diálogo com o leitor e estratégias de carnavalização e ironia, marginalizando esse personagem central conforme ali a conceituação bakhtiniana, além de realizar a confluência entre teorias históricas, filosóficas, sociológicas. Então é um texto que vai apresentar várias intertextualidades, Nessa metaficção, então, o narrador vai atuar de maneira dialógica e anacrônica, expondo, apresentando as artimanhas da narrativa e o próprio caráter parcial da história. Então, com isso, com esses questionamentos e essas rupturas, ele vai abrir espaço para discursos marginalizados. A pergunta de pesquisa, então, é: quais são os aspectos do pós-modernismo e do pós-colonialismo que contribuem para a leitura e análise da obra? E aí a gente deve observar como essa mescla entre historiografia e ficção mostra a inscrição do sujeito na história de maneira menos estanque e positivista. Então a realidade difere do fazer histórico, e é isso que o narrador questiona. Partimos então para a revisão de literatura, Então o estudo da obra The Memoirs of Christopher Columbus partiu de uma perspectiva interdisciplinar e de revisão bibliográfica de conceitos caros à análise da narrativa. A gente partiu de um método analítico interpretativo, observando elementos como artifícios linguísticos empregados em uma metaficção historiográfica pós-moderna. E aí, para pensar nos questionamentos propostos por essa metaficção, utilizamos algumas teorias do pós-colonialismo e decolonialismo, Então, introdução aos estudos das literaturas pós-coloniais, de Thomas Bonitti, e a América Latina e o Giro Decolonial, de Luciana Balestrin. Quando nos debruçamos um pouco mais sobre o romance e as questões teóricas do pós-modernismo, olhamos para a teoria do romance, do Lukács, e a poética do pós-modernismo, de Linda Hutton. Olhamos também para a história, pensando então a escrita da história, novas perspectivas, do Peter Burke, e também olhamos para esse personagem, então, com base aí na personagem do romance do Antônio Cândido, Em resultados e discussão, então, a gente nota que o romance é uma metaficção historiográfica que realiza a revisão da historiografia, Então, o narrador ele revisita momentos da história, dando a eles novos significados e perspectivas. Então, Colombo, esse protagonista, historicamente conhecido como um grande navegador, conta a sua jornada em primeira pessoa. Ele vai refletir sobre os valores propagados pela ciência e pela própria sociedade em que ele vivia. Nesse sentido, o Ian Watt vai explicar que o romance é a forma literária que reflete mais plenamente essa reorientação individualista e inovadora, pensando aí nas relações dessas personagens complexas com a realidade em que se inserem e também no aprofundamento do capitalismo, no período moderno. A metaficção, então, principalmente de acordo com a Linda Hutton, é entendida como uma produção questionadora, que rompe com a linearidade temporal e com a valorização da história enquanto ciência estanque. Então a Linda Hutton vai explicar que a história não passa de uma construção humana, um produto linguístico e cultural influenciado pelos pensamentos, pelos autores de seu tempo e constituído então sobre as subjetividades desses autores, que é possível reescrever, reapresentar o passado na ficção para revelá-lo ao presente e impedi-lo de ser conclusivo
ou teleológico, né? E aí, nesse sentido, uma história positivista que não cabe mais no fazer pós-moderno, agora a história, de acordo com o Peter Burke, é escrita como uma reação deliberada contra o paradigma tradicional, né? Então, o que era previamente considerado como imutável, agora é uma construção cultural, né, sujeita a variações tanto no tempo quanto no espaço. E aí a gente vai olhar para o pós-colonialismo, né, essa produção de um espaço para a veiculação dos saberes marginalizados ao longo da historiografia. Então, o Bonnici explica que verifica-se um constante questionamento sobre as relações entre cultura e imperialismo para a compreensão da política e da própria cultura na era da descolonização, né? Então, a produção cultural é influenciada pelo colonialismo a nível político nos países colonizados, né? Então, os escritores e as obras pós-colonialistas vão buscar retomar um espaço que foi deslegitimado, um espaço de produção de saberes, de discursos, de histórias sobre si, né? Em que os marginalizados, os subalternos, possam falar sobre si e se expressar. O ponto nodal desses estudos está no encontro com a verdade, né? Então, o narrador vai construir uma teia de questionamentos. O tempo é linear? O espaço físico é realmente fixo? A história é de fato única? Que valores são esses propagados pela sociedade, pelos religiosos no meu tempo? Então, é a partir do questionamento dos valores são questionados os sujeitos que vivem nessa sociedade, né? Então, todos os pressupostos colonialistas e positivistas, eles são postos em xeque, né? Então, frente a essa nova história, ao pós-modernismo, ao pós-colonialismo. A representação da realidade, então, vai ser apresentada enquanto diametralmente ligada a uma narrativa que foi veiculada nos discursos dos sujeitos em um período histórico. Frequentemente, os discursos veiculados são daqueles sujeitos que têm o poder. Nesse sentido, The Memoirs of Christopher Columbus vai apresentar uma posição dúbia frente a esses valores à própria historiografia. Então, por vezes, vai acatar essas noções retrógradas e, por vezes, vai questioná-las, vai romper com elas, movimentando acontecimentos, modificando, questionando fatos ocorridos. Nesse sentido, o texto emprega ferramentas narrativas pós-modernas para deslocar, rebaixar, carnavalizar um herói enquanto se posiciona de forma a romper com esses discursos colonialistas, esses valores e práticas teleológicos prontos pautados em uma religiosidade pretensa. A pesquisa, então, se pautou na literatura e na história, buscando compreender como a obra se desenvolveu sob a perspectiva pós-modernista e pós-colonialista ao longo do texto. Pôde-se verificar, então, importantes reverberações de ambas teorias na metaficção historiográfica em questão. Quando a gente olha para o pós-modernismo, ele vai aparecer ao longo da obra em características como a carnavalização de Colombo, a polifonia, né, o aparecimento de outras vozes, a metaficcionalidade, a ruptura com os discursos únicos e o questionamento dos pressupostos propagados por essa historiografia, né? E sobre o pós-colonialismo, verifica-se que ele aparece tanto em representações irônicas de preconceitos, quanto na criação de um espaço de debate e de valorização do subalterno, né? Então a gente vai perceber que o rebaixamento, a carnavalização dessa lenda, desse herói, transformando em desconhecido, é também a possibilidade de escuta, de pensar sobre os espaços daqueles que foram marginalizados historicamente. E por fim, cabe frisar que The Memoirs of Christopher Columbus é uma obra complexa e densa que apresenta várias possibilidades de análise e interpretação. E olhar para ela sob o pós-modernismo e o pós-colonialismo é uma das facetas possíveis, mas não é a única, né? Com isso, a presente pesquisa percorreu um caminho de compreensão histórica e epistemológica dos conceitos no sentido de realizar uma análise mais densa, mais coerente, mais ampla dessa obra, né? E aí vamos para a bibliografia, temos a Balestrin, o Bakhtin, temos o Thomas Bonnici, o Bonnici e Azoulay, Burke,
Antônio Cândido, Lucat, Marlow, Reise Lopes e Ian Watts. Agradeço, então, à Fundação Araucária, à organização do evento, à UniOeste, e agradeço também à minha orientadora e a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigada!